Grande dia, Deus, pátria, família, democracia, liberdade. Olá, olá, amigos despolarizados. Ser boi de políticos? Jamais, jamais. Finalmente, hoje chegou esse grande dia para o julgamento do golpista, porque lá estão as provas. Tudo que ele fez, tudo que a gente acompanhou, quem acompanhava as notícias, quem estava bem informado, sabe tudo que ele fez. Era na cara. Desde que ele assumiu o governo, ele começou desde 2019. Esse homem começou com isso, armando para um dia ele tentar dar um golpe. Isso estava na cara. Ele começou lá atrás já, começava falando de eleições, de voto impresso, que as urnas eram fraudáveis, porque ele sabia que ele podia perder a eleição, né? Ele começou errando muito na pandemia ali. Aí isso aí, depois da pandemia, que veio com força mesmo. Esse sentimento golpista dele é que veio mais à tona e ele começou a preparar realmente, a preparar esse golpe, essa tentativa de golpe, né? Porque ali ele começou já a bater muito nas urnas, dizendo que as urnas eram fraudáveis e tentando encontrar fragilidades nas urnas. E depois veio aquela reunião com embaixadores, isso antes da eleição, um ano antes. Reunião com os embaixadores, dizendo que as urnas, o sistema brasileiro era frágil, que podia ser as urnas fraudadas e tudo mais, a eleição ser ilegítima, porque ali já tinha pesquisas, o L já estava solto com a ajuda dele, com o ministro que ele botou no STF e com o PGR que ele escolheu para acabar com a Lava Jato. O filho dele falou que era bom ganhar do L nas urnas. Aí quando começaram ali 2021, né? Antes das eleições, um ano antes, começou as pesquisas eleitorais, ele já estava atrás, o L na frente, aí ele começou a acelerar esse movimento golpista, essa trama golpista, espalhando primeiro, claro, tinha que ter, apontar as urnas, né? Tinha que apontar, tinha que ter um motivo para depois ele tentar fazer alguma coisa para ilegitimar as eleições que ele poderia perder no outro ano. E aí ele começou e fez aquela reunião com embaixadores e tudo mais, e foi. Teve aqueles movimentos com blindados lá, a gente lembra, era blindados da Marinha, porque o comandante da Marinha estava assim com ele também nesse propósito. Está sendo julgado hoje também esse comandante da Marinha. E aí entrou aqueles blindados, teve aquele fumacê, a gente lembra de um blindado lá, que estava fumaçando, e teve até piada nas redes, né? Teve muito meme por causa daquilo, ele fez um movimento de uma tropa que ia treinar lá depois de Brasília e passou, entrou, olha, com blindado, com tudo, passando ali na Praça dos Três Poderes, dando a volta, fazendo um espetáculo. Aí tinha o 7 de setembro também, que ele fazia um ato político, né? Então, quer dizer, ele já está inelegível por várias coisas que ele fez, principalmente pelo ataque às urnas, com os embaixadores que ele reuniu, usando o Palácio do Planalto, usando o poder que ele tinha para espalhar mentiras. Crime eleitoral. Foi condenado, ficou inelegível por causa desse crime eleitoral, de espalhar mentiras sobre as urnas e desqualificar, desmoralizar o processo eleitoral, tentando, né? O processo eleitoral brasileiro. E depois disso tudo, ele perdeu as eleições, perdeu o duelo, como todo mundo imaginava, como as pesquisas apontavam. Perdeu legitimamente nas urnas. E aí veio o discurso de fraude eleitoral, aí eu lembro disso. Eu tava em um estado bem bolsonarista, lá no sul do Brasil, o último estado lá, é bem bolsonarista lá. E eu me lembro lá como é que era o clima entre os bolsonaristas que eu estava no meio, né? Se falava já em golpe, se falava que o L não subiria não subiria a rampa, que ele não subiria, esse era o discurso. E aí teve aqueles primeiros, logo depois das eleições, ali naquela semana ali, começaram já aquelas manifestações em frente dos quartéis. E eu estava lá no sul. Então foi gente, eu fui lá infiltrado, ó, o isentão estava lá
infiltrado no meio da boiada lá na frente dos quartéis lá. E todo mundo lá naquele estado de ânimo, né, contra o L, que era ilegítimo, e começou a falar em fazer acampamento. Isso tudo era disseminado pela rede bolsonarista, né? Como é que se diz? Aquele gabinete do ódio que se fala, começou a disseminar essas coisas para a boiada ficar ali ativa, para apoiar o que ele queria, porque nesse intervalo ali, ele estava se reunindo, o B estava se reunindo com os comandantes militares. Então, quer dizer, o que está no golpe hoje, no processo do golpe que vai ser julgado hoje, é bem nesse período eleitoral e pós-eleitoral. Ele começou esses movimentos e a boiada dele, o rebanho dele fiel na frente dos quartéis, e ele conversando com os comandantes militares, apresentando aquela minuta do golpe, o outro lá com aquele plano do punhal verde e amarelo para prender, se tivesse o golpe, prender ministro do Supremo, vice-presidente, presidente eleito, até assassinar se fosse o caso. Quer dizer, eram vários planos ali sendo tramados naquele período. E a turma bolsonarista, os fiéis bolsonaristas na frente dos quartéis fazendo acampamento, pedindo intervenção, pedindo golpe aos militares nas portas dos quartéis. Isso avançou. Lá em Brasília, lá o general que comandava o Comando Militar do Planalto, né? Do Planalto significa o Planalto Central, não a sede lá do governo. Então, o comandante militar do Planalto, que detinha o poder ali de tirar aqueles acampamentos lá na frente do quartel-general de Brasília, foi tentar fazer isso. Chamou a Polícia Militar de Brasília, do Distrito Federal, chamou agentes, órgãos de assistência social, porque tinha muito, estava até atraindo gente de rua para lá também, para se alimentar também. Então, quer dizer, foi criada uma operação para esvaziar aqueles acampamentos. Isso ali final de novembro, ali não, dezembro por aí. E aí foi impedido pelo B, que ligou para o comandante do Exército, está nos depoimentos que vai ser julgado, ligou para o comandante do Exército para impedir que retirasse os manifestantes da frente dos quartéis lá e do quartel-general em Brasília. Tanto é que o general que estava com essa operação, o comandante militar do Planalto, falou isso e deu depoimento sobre isso, que ele recebeu a interferência do comandante do Exército, porque recebeu interferência do B também para não tirar aquele pessoal. Então, quer dizer, aquele pessoal que o B chama de maluco, ele chamou depois de maluco quando ele foi depor diante do Xandão, um covarde que manteve aquele pessoal lá sob chuva, sob sol, debaixo de lona, mamãezinhas que deixaram seus filhos foram para lá, vovozinhas que foram para lá, e muito bandidinho também golpista, fora da lei, que foi para lá com planos de golpe, que estava lá a serviço do B e ao chamado do B ali, com promessas de golpe, e todo mundo pedindo intervenção. E foi aí, como eles diziam, não vai deixar o L subir a rampa, o L subiu a rampa. O L subiu a rampa no dia 1º de janeiro de 23. Os acampamentos ficaram meio esvaziados ali, porque a boiada desistiu, só que aí teve um novo chamado, o berrante tocou forte, para todos se deslocarem a Brasília. A mando de quem? O B covarde já tinha saído dia 30 de dezembro, foi para o exterior, foi para Miami, chamou a boiada dele, era a última cartada, a última tentativa daquele povo se reunir em Brasília, quebrar tudo, revoltados, para que as forças federais fossem convocadas para fazer uma intervenção naquele caos, para controlar o caos. Tanto é que a Polícia Militar do Distrito Federal estava com pouco efetivo, justamente para o caos ser criado, porque quem era como é que se diz, secretário de Segurança do Distrito Federal era o ex-ministro da Justiça do B, que saiu do governo quando o governo acabou e foi já diretamente ser o secretário de Segurança do DF, colocado naquela função. E esse cara que está sendo julgado hoje, junto com o B, viajou também para o exterior, deixou pouco efetivo em Brasília lá para combater o que poderia ser aquela grande manifestação. Tinha pouca gente, pouco militar para enfrentar aquilo, justamente o plano
para as forças federais fossem sair convocadas pelo L, uma intervenção em Brasília, no Distrito Federal, para garantir a ordem pública diante do caos. Só que o L não foi burro, porque o L é bem mais, não vou dizer mais inteligente do que o B, porque o B não é nada inteligente. Não é nada inteligente. E o L é um pouquinho mais, né? Um pouco mais inteligente politicamente também. Não engoliu a isca, não convocou as forças federais, manteve as forças federais nos quartéis e aí colocou um interventor civil para dar ordem àquele caos. Porque o que queriam os bolsonaristas é que as tropas federais saíssem dos quartéis, fossem fazer uma intervenção, uma GLO, que fala uma garantia da lei e da ordem, para aí aqueles manifestantes convocar aqueles soldados, né? As classes mais baixas, as patentes mais baixas, que eram a favor de Bolsonaro, porque sempre falou em nome daquela tropa, vamos dizer assim. E essa tropa mais baixa, né, os níveis mais hierárquicos mais baixos, pudessem abraçar a causa do golpe e se revoltar contra os seus chefes militares que estavam contra o golpe. E ali fosse, sim, garantir um clima de golpe e fosse executado o golpe. O golpe contra a democracia brasileira. Então é por isso que não adianta o B vir falar que não está envolvido com isso, está todas as provas lá, todo o histórico, e a gente que está aqui distante, acompanhando notícias, e vendo isso, eu fui testemunha de vários casos, como eu disse, eu estava lá no Sul, eu vi de perto aquilo, como que era, o que corria, as notícias, como chegavam entre eles lá. Então hoje é o grande dia de se fazer justiça, o Brasil dá uma lição de democracia, não é? Aos americanos lá, que manteve o seu golpista, que hoje está no poder, não tiveram coragem, a justiça americana não teve coragem, porque ele ia ser candidato para não interferir no processo eleitoral, aliviou para ele, engavetou lá, porque ele seria condenado, está ali na cara, e deixou, e agora ele está fazendo o que ele está fazendo, levando outra vez risco à democracia americana, que já está capenga, ele está corroendo ela. E aqui a justiça se adiantou, parece que vai condenar, acreditamos, não tem outra coisa a fazer, um ano antes da eleição. Claro, ele estava inelegível, né? Mas é melhor dar uma prova da nossa democracia, da nossa resiliência democrática, porque a partir daí estabelece-se a democracia e a gente se livra desse B por um bom tempo, ele vai ficar praticamente aposentado na casa dele, preso domiciliarmente. A gente aposenta o Hélio o ano que vem, se livra desses dois que estão há mais de 10 anos. O Hélio já veio há mais de 30 anos incomodando, agora vem esse B aí nesses últimos anos incomodando. A gente juntou esses dois, essa doença do atraso esses dois representam. Então que aposente de vez até o ano que vem esses dois, a gente se livre, para a gente começar a olhar para aquele Congresso que precisa ser limpo. A cleptocracia brasileira, o Congresso está cheio de rato. E a gente tem que acabar com a polarização para começar a fazer essa limpeza, tirar esses ratos, fazer essa dedetização do Congresso. E aí sim a gente tem uma democracia plena, não uma cleptocracia fantasiada de democracia. Esperamos dias melhores para esse Brasil aqui que nós amamos. Quem é patriota, sim, está a favor de condenar um golpista e de prender corrupto, de aposentar todos eles, inclusive esses dois aí que estão nos incomodando há tanto tempo. E vamos embora, para frente, Brasil!